Boa noite. Vamos começar hoje o nosso live da semana, dessa vez na quarta-feira. Na medida do possível vamos fazer nas quintas, né? Hoje vai ser quarta, que amanhã eu vou estar em Porto Velho, vai ter o lançamento do livro lá, esse mesmo horário. O som tá bom? Como é que tá? Bom, meu nome é Eduardo Rosa, sou arquiteto e consultor de Feng Shui já há mais de 20 anos. Também sou professor de filosofia pela Associação Cultural Nova Acrópole e já trabalho com Feng Shui há muito tempo e vamos passando, à medida do possível, algumas informações importantes para o pessoal entender um pouco mais do Feng Shui, né? Então, o Feng Shui é uma ciência chinesa já de milhares de anos atrás, né, de cerca de 4.000 anos, e que a finalidade dela é harmonizar os espaços que vivemos, desde espaços urbanos, né, a escala urbana, a escala arquitetônica, paisagística, até a arquitetura em si, a parte interna, né, que está ligada a design de interiores e tudo mais. Então, ele é um conhecimento importante para todas as pessoas que usam espaço, né, para a gente poder ter mais critérios, né, para harmonizar nossos espaços e também para os profissionais de arquitetura, engenharia, design de interiores, para podermos qualificar esses ambientes, não só de maneira funcional, estética, mas também que gerem uma saúde, esses espaços sejam saudáveis, gerando assim uma qualidade de vida melhor para os seus clientes. Né? O tema de hoje nós vamos focar na questão dos quartos, o que é o Feng Shui teria para nos ensinar sobre quartos. Né? Então nós vamos passar vários critérios gerais aqui para a gente ter elementos, né, para fazer uma avaliação do ambiente e poder qualificar. Lembrando que cada estudo no Feng Shui é particular. Né? Tudo tem que ser analisado individualmente, né? Porque cada caso é um caso. Inclusive tem várias técnicas que nós vamos estar usando, em que vai ter que ser analisada a energia de cada pessoa, a data de nascimento, um monte de questões individuais. Cada casa é um jeito, cada espaço é um jeito diferente. Então, aqui são critérios amplos aí que a gente vai passar. Bem úteis, necessários, né? Mas que lembrando que para aprofundar numa análise é que entrar com outros elementos. Aí, né? Bom, vamos ver primeiro a abordagem nossa aqui. A questão de prateleiras na cabeceira da cama. Prateleiras ou objetos em geral, né? Essa região da cabeça, principalmente quando estamos dormindo, né, ela é muito frágil, né, fica muito suscetível, digamos assim. Então, quando está dormindo, ele tem que evitar próximo da cabeça, aí ter objetos, pode ser, às vezes tem muitos quadros na cabeceira, às vezes tem essa imagem que a gente está colocando aqui, que na cabeceira tem uma prateleira com vários objetos. Às vezes fica bonitinho, né? Fica interessante, bem decorado. Esse caso tá bacana aqui. Só que cada objeto tem uma energia, tem uma força, tem uma característica, né? E fica vibrando, fica pulsando. Então isso próximo da cabeça gera incômodo e atrapalha o sono da pessoa. Ainda mais uma prateleira que tem o espaço fica um pouco mais confinado, né? Então isso também atrapalha aí. Então é bom evitar aí na cabeça esses objetos. Aqui tem uma outra imagem que é para mostrar essa questão de não só na cabeceira, mas também num quarto, como local de sono, de repouso, evitar também ter muitos objetos. Então aqui tem uma imagem num quarto com vários quadrinhos bonitinhos, né, tudo. E que é um quarto com elementos bonitos, mas são muitos elementos. Né? Então um quarto onde tem vários objetos, almofadinhos, vários quadros, como a gente falou, é igual a cabeceira que a gente falou, né? Onde tem muito objeto, tem muita vibração, muita energia. Então esse quarto acaba ficando muito yang, muito ativo. E para dormir a gente precisa de um ambiente mais zen, mais suave, certo? Então evitar no quarto muitos objetos, só o necessário, bem compostos, que não fique um brigando com o outro, né? Nessa imagem aqui vê que são muitas coisas. E cada um parece que está falando uma coisa, está contando uma história.
Então fica uma polifonia aí complexa. Aí, não. Então isso também atrapalha o sono. Lembrando que nós estamos transmitindo no Facebook e também no Instagram. O pessoal do Instagram tem um problema que as imagens que eu estou falando aqui, eu estou falando de algumas imagens, isso não está saindo no Instagram. Né? Então quem está assistindo no Instagram depois pode ver, a gente vai deixar esse vídeo disponível no Facebook com todas as imagens para ter uma referência. Tá? Outra questão importante em relação aos quartos é a relação com banheiros. Certo? Principalmente um ponto principal aqui que a gente vai focar agora, essa relação com a chamada parede hidráulica. A parede hidráulica é essa parede do banheiro, em que tem as várias peças do banheiro, onde tem o lavatório, sanitário, chuveiro, né? Então lá tem várias tubulações, lá que chega a água. Então, normalmente no banheiro, uma dessas paredes, onde estão essas peças, né? Como nessa imagem aqui na direita, né? Então, que essa parede aqui, onde está o lavatório, onde está o sanitário e o chuveiro, ela tem vários tubos ali. Qual o problema? Essa tubulação, essa água que passa, o mesmo ar quando não está ligado, isso gera um campo magnético, certo? Isso inclusive afeta a medição com a bússola. E tem aparelhos, inclusive, que a gente usa na arquitetura, quando a gente vai fazer um levantamento de um espaço, às vezes não tem a planta de hidráulica da casa, a gente não sabe exatamente onde estão esses tubos. Tem um aparelhinho que você vai na parede, você vai localizando eles, porque justamente eles geram um campo magnético, certo? Esse campo magnético dos canos da tubulação vai afetar também a pessoa se ela tiver com a cama próxima, principalmente a cabeça encostada. Aqui nessa imagem, você vê que tem a cama aqui, então a cabeça está junto desse espaço aqui do lado do chuveiro. Inclusive isso aqui chama de shed, né? Aqui tem vários, uma reentrância aqui, né, na parede, que tem vários tubos passando. Então esse campo magnético vai afetar a cabeça da pessoa. Então evitar botar uma cama colada na parede que tem essas tubulações. Nas outras paredes no banheiro que não tiver tubulação, não tem problema nenhum. Às vezes o pessoal tem esses preconceitos, porque está perto de um banheiro. Não, o problema é mais essa parede hidráulica aí, certo? Então, se afastar da cama aí, se afastar a cama dessa parede hidráulica, já resolveu o problema. Qualquer meio metro aí esse campo da tubulação é meio pequeno, esse campo magnético, né? Bom, e outras questões importantes também, né, que vamos realçar aqui, questão da limpeza, isso é mais ou menos óbvio, né, mas é importante realçar, a limpeza e a organização, né, no quarto. Então, sempre quando está bagunçado, fica uma energia estagnada ali, que não, a energia também que flui nesse quarto não flui de maneira contínua, equilibrada, fica sempre cantinhos, reentrâncias, objetos, né? Então, um quarto bagunçado, até tem um termo que chama de cha-ti, tem o ti, que é essa energia, energia que flui pela casa, né? E o cha-ti é tipo a energia estagnada, meio ruim, certo? Então, de maneira geral, limpar bem o quarto. E embaixo da cama, lá perto da cabeceira, que às vezes são cantinhos que acumulam muita poeira, né? Então também, embaixo da cama tem que varrer, passar um paninho úmido, atrás da cabeceira também, se a cabeceira for solta da parede. Então, esses são detalhes que ajudam a melhorar a qualidade do ambiente aí. Outra questão também são aparelhos eletrônicos, certo? Então, o celular, o ideal é pelo menos 1 metro afastado da cabeça. Então, você vai dormir, deixa na cabeceira, no criado mudo, afastado, né? Também evitar aparelhos muito próximos, né? Também, o ideal é pelo menos 1 metro de distância da cabeça da pessoa quando está dormindo, que esse efeito magnético é praticamente neutro, né? Também ar-condicionado, às vezes tem ar-condicionado que fica em cima da cabeça. Hoje em dia não tem tanto problema porque o aparelho de ar-condicionado, o condensador fica fora. Então aquele aparelhinho hoje em dia que aparece, ele não gera um campo magnético tão forte. Então o ar-condicionado hoje em dia não é tão grave como há uns anos atrás. E outra questão também geral, né?
um quarto importante está a iluminação e ventilação, certo? A iluminação eu tenho que ter um, quê? Um controle dessa iluminação, porque um, um quarto, na hora de dormir, o quê? Ele teria que estar com escuro, o mais escuro possível, que é o momento yin, né, de descanso, reposição da energia, né? Então é melhor para o sono estar aqui escuro, vai ficar bom para dormir. E durante o dia bem iluminado. Então, se um quarto ficar durante o dia tiver uma abertura pequena, não tiver uma boa iluminação, também a luz ela vitaliza o ambiente. Então é importante à noite estar escuro e de dia deixar essa luz entrar para ficar um quarto energizado, vitalizado. E a ventilação ela ajuda nisso também. Então, às vezes a pessoa tem quartos que usa ar-condicionado, por exemplo, no norte e no nordeste do Brasil é muito comum, né? Então, às vezes o quarto fica, quando você está lá, está sempre com ar-condicionado e quando você sai, fecha tudo e quase não ventila. A ventilação é fundamental para renovar a energia do ambiente. Então, o vento, quando entra, ele carrega esse chi, essa energia um pouco mais sutil, que vai vitalizar o espaço. Então, é importante aí ter esse controle da ventilação e iluminação do ambiente. É claro que o vento, quando o vento é muito forte, às vezes na beira-mar, assim, tem esse problema, ele incomoda, porque aí a energia é muito forte, ela entra e sai rapidamente também. Então, quando o vento é muito forte, ele desgasta o ambiente. Então, o ideal é que é uma brisa agradável, né, que seja agradável para o nosso para a pele, né, para a gente sentir ela. É um critério bom para ver se essa ventilação está boa. Outra questão é o fluxo direto do Qi. Lembrando, Qi é um termo chinês que a gente usa muito no Feng Shui, acupuntura e várias áreas, né? Que quer dizer energia. Né? Então essa energia está fluindo em tudo que é nível. Né? Isso que nós estamos vendo vai ser o quê? A energia interna da casa. A casa é como se fosse um ser vivo. Então internamente na casa está fluindo esse Qi, essa energia. E no quarto ela vai entrar principalmente pela porta de entrada, a porta do quarto. Né? É claro que ela vai fluir também pela janela, né? O fluxo é contínuo, mas essa energia interna do quarto, da casa, do escritório, ela vai entrar principalmente pela porta. Então sempre vai ter um fluxo vindo dessa porta do quarto. Né? Mesmo que a porta esteja fechada, esse fluxo de energia continua. A porta fechada minimiza um pouco o fluxo, mas ela não bloqueia o fluxo de energia. Então é importante evitar dormir alinhado com essa porta, porque essa porta vai ter esse fluxo mais definido, mais forte, e quando está alinhado, principalmente nessa imagem de baixo aqui, que está mostrando que a porta aberta, esse fluxo vindo direto na região da cabeça, entre a cabeça e o diafragma, que é a região mais sensível nossa. Então nessa imagem está mostrando que a porta está perto, né? Logo depois da porta já está essa cama. Então essa é uma situação ruim, porque essa energia vem muito forte, aí à noite a gente fica mais sensível. Então essa energia vai gerar um descontrole, uma perda de qualidade do sono. Aí, né? E isso depende da pessoa. Tem gente que vai ficar com insônia nesse local e outros vai ter um sono menos revigorador. Né? Mas isso vai afetar. Como é que eu soluciono isso? Bom, mudar a cama de lugar, né? Na medida do possível. Né? Hoje em dia tem esses apartamentos mínimos, né? Às vezes não dá para mudar a cama para lugar nenhum. Né? Então, quando não tem como mudar essa cama, o ideal é botar entre a porta e a cama algum objeto ali, alguma planta, algum objeto que despeja, algum bioma, assim, vazado, né, com uma treliça de madeira, que gera uma certa dispersão desse fluxo direto. Né? Bom, aí cada caso tem que ser avaliado. Né? Aqui também tem a imagem de cima, está mostrando uma porta entrando energia e essa cama no fundo do quarto, em que essa energia vem pelos pés, né? Isso também vai afetar o sono. Aquele primeiro exemplo afeta mais porque vem direto na região entre a cabeça e o abdômen e está mais perto. Quanto mais próximo, mais afeta. Então essa segunda também vai afetar, porque está entrando energia direto, alinhada com a cama. Aqui tem até aquele tabu, né, no Brasil, então eu falo muito, né, que a pessoa dormir com os pés para a cama é como se fosse um velório, né, como se fosse azar, coisa assim, né, ou morte. Né? Então, dentro da tradição chinesa não fala isso, mas tem essa questão desse fluxo de energia. Né? Então, isso afeta a qualidade aí
do sono. Então é bom evitar. Deslocando para um lado ou para o outro já perde isso aí. O importante é não ter esse alinhamento direto da porta com a cama. Então lembrando, para quem está vendo no Instagram, nós estamos transmitindo principalmente para o Facebook, que aqui a gente está colocando imagens, né? Então a turminha do Instagram quiser, como eu estou mostrando imagem, vai ficar um pouco faltando alguma referencial, né? Mas isso vai estar disponível depois lá no Facebook para quem quiser ver mais detalhes aí. Então. Outra questão, posições desfavoráveis dos espelhos. Espelho é um assunto complexo, a gente vai ver se faz um dia só com esses espelhos, né? É para que tem muito detalhe importante. Mas agora, em relação ao quarto, um fator bem importante aí que é fácil de mudar normalmente é evitar o espelho refletindo diretamente a cama, certo? Então aqui na imagem está mostrando aí tanto do lado como atrás, né? Ou se fosse na frente também. É tipo, se eu estou deitado na cama e eu posso me ver na frente, dos dois lados, inclusive atrás, tiver esse espelho refletindo você na cama, ou refletindo a cama em si, isso vai afetar o nosso sono, certo? Então, isso aí é uma... Por que afeta, né? Porque nós temos certos campos mais sutis, e quando a gente está dormindo, a gente fica um pouco mais aberto, mais suscetível, como a gente falou antes, né? Assim como aquela questão da cabeceira, né? Objetos da cabeceira da cama, né? Então o espelho ele dinamiza o ambiente e tradicionalmente tem uma questão que ele afeta o nosso campo astral, o campo emocional nosso. E quando estamos dormindo fica um pouco mais aberto. Então o fato é que esse espelho perturba o nosso sono aí. Isso aí de fato ele realmente afeta. Isso tudo é bom testar, hein? A pessoa, mas isso aí são crendices. Testa, eu testei todo o meu processo de conhecimento Feng Shui, eu também o conheci e vi, bom, não sei, a tradição fala, é um referencial, né? A tradição são milhares de anos já pessoas testando, mas é importante cada um testar também. Então essa questão do espelho aí, testa, põe num dia, tira outro e sente qual é a reação que tem de qualidade de sono, certo? Mas isso é algo bem marcante, dá para perceber bem essa questão aí. Então tira o espelho, hoje em dia é comum armários com espelho, né? Mas só que tem aqueles armários com as folhas que pode correr para um lado ou para o outro. Geralmente, se você corre para o lado, já minimiza. O importante é tirar esse espelho dessa região, principalmente da cabeça até o abdômen, até o diafragma, né? Tirou daí, já minimiza. O ideal é não refletir nada do corpo, certo? Outro ponto importante para quarto, né, essa questão da tartaruga e da fênix. Existe todo um tipo de técnica do Feng Shui ligada à escola das formas, que é a técnica dos 5 animais sagrados, né? Às vezes falam 4, né? Então, a nível de interior da casa, o mais importante são esses 2 animais. Cada animal representa uma posição, um tipo de configuração que vai estar em torno da pessoa. Dentro da casa, especificamente no quarto que estamos vendo, o importante é a tartaruga e a fênix. O que é tartaruga? Por que está falando de tartaruga? A tartaruga, como esse animal é um símbolo, né? Ele tem as costas protegidas com casco. Então a tartaruga representa justamente isso, essa necessidade que temos, que dá mais equilíbrio, ter as costas protegidas. Então, ou seja, quando a pessoa está dormindo, ela, atrás da cabeça dela tem uma proteção, ou seja, tem uma parede inteira, né? A própria cabeceira da cama ela já tem essa função de dar essa proteção, certo? Isso é mais ou menos natural, porque a própria anatomia do nosso corpo, né? Nós temos os olhos na frente, né? E atrás não temos nada, não temos nenhuma percepção. Então,
é quase uma questão instintiva aí, em relação à nossa anatomia de, por eu não ter visão nas costas, tem que ter uma proteção. Certo? Então tem essa questão aí. Então, quando está dormindo, a cabeceira, buscar uma parede sem abertura, de preferência sem janela, a janela prejudica um pouco essa tartaruga. E a fênix é a visão do ambiente. Certo? Então, o ideal no quarto estar posicionado na minha cama de uma maneira em que esteja as costas protegidas e tenha a visão do ambiente, principalmente a visão da porta de entrada. Certo? Isso é uma questão psicológica da nossa anatomia, de estar protegido nas costas e com visão da frente. Né? A gente vê até quando estuda Sun Tzu, a arte da guerra, né? É a mesma coisa, tem que num exército tem que estar protegido o flanco, né? E tem que ter a visão ampla do campo de batalha para poder ter uma condição boa de enfrentar o inimigo. Né? Então é uma posição geral aí. E também de uma maneira, uma posição melhor para estar acolhendo a energia do ambiente. Certo? A gente acolhe mais, a gente recebe a energia, digamos, esse ti, nessa parte frontal do corpo. Então, tanto com as costas protegidas e vendo a entrada, então esse fluxo de energia normalmente vem da frente dessa porta de entrada. Então, tem vários fatores para a gente estar atento. Essa imagem que eu estou mostrando tem aqui, só para ficar claro que a tartaruga é sempre o que está nas costas da gente. Então, se eu mudar a cama de direção, a tartaruga é o que está nas minhas costas. Então, se eu mudar, no caso da câmera, ela atrás da cabeça, né? Então, à medida que eu mudo a direção da cama, a tartaruga me acompanha, é sempre o que está atrás. Certo? E a fênix também, a visão da frente. Então, aqui está mostrando a cama girando em vários sentidos e mantém sempre a tartaruga na cabeça, ali atrás da cabeça, e a fênix na frente. Aqui tem alguns exemplos, né? Essa técnica ela é muito interessante, ela pode ser usada para escolher um terreno, né? A gente usa os 4 animais simbólicos, né? Mas na parte interna é só a tartaruga e a fênix que vai importar mais. Então, nesse exemplo aqui, nessa planta de cima, que é uma planta baixa de 1/4, né? Então a cama, vê que aqui a cabeceira dela está encostada numa parede, uma parede que não tem abertura nenhuma, né? Então está protegida, ou seja, a tartaruga está boa, minhas costas estão protegidas. E eu estou tendo uma visão, tenho a visão da porta de entrada. Certo? Então, ou seja, a fênix também está boa. Eu tenho a visão da porta e as costas protegidas. Nesse exemplo de baixo, essa planta de baixo, também a mesma coisa. Então, é que as costas também, da cabeceira da cama, tem uma parede normal, sem abertura. Eu tenho a visão da porta de entrada. Então, isso gera um equilíbrio de energético, aí, uma sensação de segurança no quarto. Então isso também faz bastante diferença. Pode testar, gente. Isso é importante testar aí nos quartos de vocês. Aqui alguns exemplos para entender quando não está boa essa tartaruga e a fênix. Né? Então nessa planta de trás aqui, esse caso é importante, porque vê que está essa cama, né? Ela está encostada numa parede, aqui na cabeça tem uma parede, só que a porta está nessa mesma parede, então essa energia está vindo por trás da cabeça. Então, mesmo estando a parte imediata da cabeça fechadinha, mas se a entrada da porta está vindo dessa direção de trás, isso também gera um desconforto. A tartaruga não está boa, a tartaruga está fraca, certo? E ao mesmo tempo eu não estou tendo a visão da porta, certo? Então, a tartaruga fraca e a fênix fraca. Então, nesse caso, tem que inverter a posição da cama aí para melhorar. Certo? E aqui tem outro exemplo de um caso aqui, né, que é mais comum quando são quartos bem mais espaçosos. Né? Às vezes a cama fica solta no quarto, né? Então, a cabeceira passa ar atrás, tem espaço atrás da cabeceira, né? Então isso também já é uma sensação de insegurança, então tem que evitar. Bom, e outra questão, quando está, por exemplo, às vezes eu estou com a cama, estou vendo a porta de entrada, mas nas costas tem uma janela. Quando tem a janela, essa tartaruga fica um pouco mais fraca, fica desprotegida.
né? Então, o que costuma usar, que ajuda bastante, é uma cortina. Quando for dormir, fecha uma cortina com um tecido bem definido, né? Que não seja transparente só, em que à noite se sinta essa sensação de fechamento, que está protegido, não tem ninguém olhando ali. Isso já ajuda bastante. Mas é melhor estar a cabeceira estar numa parede sem janela, certo? Outra questão importante, essa nós já falamos na live passada, sobre os elementos arquitetônicos, mas é importante dar uma passada rápida aqui. Então também nos quartos tem que estar bem atento a essa quina. Essa quina afeta o sono, né? Então a quina é o que? É o encontro de duas paredes. Tem essa planta aqui da esquerda, né? Dentro do quarto tem um banheiro. E esse banheiro as duas paredes do banheiro formam uma quina. Essa quina gera uma resultante magnética, né? Bem no meio desse ângulo, né? Se essa quina estiver apontando para a cama, isso vai afetar bem o sono também. Se essa quina estiver apontando para fora da cama, não tem problema nenhum. O problema é quando está apontando diretamente para a gente. Certo? E também tem aquele exemplo aqui nessa imagem da direita. Também é uma coisa que tem que estar atento. Às vezes a gente mora em condomínios, né, e tem vários prédios em volta. Então é comum acontecer também. Às vezes um prédio do lado, ele também, essa quina do prédio, ele vai estar apontando diretamente para o nosso quarto. Então quando isso acontece, quando está apontando diretamente, principalmente para a cama, né, também teria que ter algum dispersor. Às vezes usa a bolinha de cristal pendurada que a bola de cristal, assim como ela difunde a luz que passa nela, essa energia também ela ajuda a dissipar. Ou aqueles sino dos ventos, móveis, qualquer objeto com vários elementos pendurados, eles ajudam a dispersar. Certo? Então tem que estar atento a essas quinas dentro do quarto. Isso afeta bem o sono. Também o tipo do teto e a viga, isso também falamos numa outra live. Então, num quarto com o teto inclinado, botar a cama de preferência para essa parte em que o pé direito for mais alto, certo? Então, quando o teto está inclinado, vai ter uma parte do quarto com a altura mais baixa, a altura do piso ao teto, que a gente chama de pé direito, né? Onde essa parte com o pé direito mais baixo, com o teto mais baixo, ela fica uma energia um pouco concentrada, comprimindo. Isso também afeta o sono, a qualidade do sono. Então, nesses casos, deixa a cama na parte mais alta, no pé direito mais alto. E a questão da viga aparente também, né, que acontece. Então, essa viga aparente, se estiver em cima da cama, onde você está dormindo, isso também vai afetar. Então, o ideal é mudar o local da cama, ou também botar um forro de gesso ali, ou uma sanca, um rebaixo ali, que vai tirar esse efeito que está aqui no desenho, né, esse efeito da quina, que vai gerar uma resultante magnética contundente ali, que ao longo dos anos vai afetar bastante a pessoa. Então, muita atenção com esse fator. Questão das cores. Então, cor no Feng Shui é uma questão importante, que cada cor tem uma frequência, uma vibração. As cores estão associadas também aos elementos, né? Os cinco elementos da natureza, né? Água, ar, terra, metal, fogo, né? Então essas cores têm que ser usadas com critérios. Em quarto de dormir, via de regra, as cores que são mais agradáveis, ou yin, né, cores yin, é o azul e o verde. Então essas cores tradicionalmente são cores que ajudam a tranquilizar a pessoa. E evitar as cores quentes, né? Vermelho, amarelo, laranja, né, coisas assim. São cores que deixam a mente muito ativado, né? Então atrapalha o sono. Agora, mas não é tão simples assim, porque cada ambiente numa casa vai ter um padrão energético diferenciado. Então, geralmente num espaço, né, vão ter 9 padrões de energia distribuídos. Essa energia pode estar ligada às direções, né, cardeais, né, e colaterais, ou também simplesmente a distribuição interna da casa. Isso, conforme o tipo de linha, de escola do Feng Shui, vai variar essa análise do espaço. Mas o fato é que sempre vai ter, cada mês tem um padrão energético diferenciado.
Então, se eu disser assim, não, põe verde no quarto de dormir, que o verde é bom, tranquiliza. Sim, mas às vezes o verde está ligado ao elemento terra. E às vezes naquele quarto lá, perdão, o verde está ligado ao elemento madeira. Então naquele quarto, às vezes, por exemplo, a madeira ela é incompatível com a terra. A energia da madeira ela, ela desgasta, ela conflitua, ela domina o elemento terra. Então, por exemplo, se naquele quarto, nessa análise da planta baixa, aquele quarto tem uma energia terra, se eu botar a cor verde, é a cor que vai ser mais incompatível possível com aquele ambiente, certo? Então teria que, para definir exatamente uma cor de cada ambiente, teria que ter um estudo, teria que pegar a planta baixa da casa, né, fazer toda uma distribuição desses padrões energéticos aí, né? Agora, via de regra, a cor verde e azul, esse efeito na nossa psique do ser humano, eles são boas para o sono, né? Agora, lembrando, sempre vai ter que ser avaliado individualmente. Outra questão também, né, que o pessoal pergunta muito, qual a melhor direção para botar a cama, né? Para a gente posicionar uma cama num quarto, vai ter vários critérios. A gente já viu a questão lá da tartaruga e da fênix, que é um critério importante, é um critério básico, né? Vai estar ligado à forma do ambiente, né? E a relação com o ti que circula no ambiente. Agora tem a outra questão, que é a relação do nosso campo magnético individual com o campo magnético da Terra. Então tem todo um estudo do Feng Shui, uma linha, que é o Feng Shui Minguá, ligado à escola das bússolas, que vai fazer um estudo individualizado do cálculo dessa energia individual e ver que direções são favoráveis e desfavoráveis. Então também qual a melhor direção da cama? Já vi gente, é para o leste, onde o sol nasce, é para o norte. Depende da pessoa. Então isso tem que ter um cálculo específico, né? E analisar pelo esse Feng Shui Minguá para saber qual direção é melhor para você. Nós temos 4 direções favoráveis e 4 desfavoráveis. Então o ideal é dormir dentro dessas 4 favoráveis aí. Então essa direção da cama tem que avaliar tanto a tartaruga e a fênix e esse cálculo individual do magnetismo da pessoa aí, certo? Bom, e hoje era essa ideia. Nós tínhamos esse conteúdo para passar dos elementos da cama, né, do quarto, né? Então, o quarto é um fator importante que vai afetar bastante a qualidade nossa. Então, temos que estar muito atento, relembrando, com a limpeza, a organização, evitar muito objeto, uma boa iluminação, uma boa ventilação, estar atento com a tartaruga e a fênix, observar aí essa relação com paredes hidráulicas, certo? Então, esses elementos aí que eu passei hoje são bem importantes para a gente ter critérios para a gente poder lidar com esse espaço tão importante que é esse espaço nosso de sono, de descanso, de repouso, né? Certo? Então, obrigado pela, pela presença de vocês. Na próxima semana voltaremos com outro tema. E cada semana a gente vai estar buscando um tema de acordo com as perguntas que o pessoal tem feito, né? Esse interesse aí, a gente vai focar e passar para vocês. Então, qualquer questão, entre em contato aí. Tem esse e-mail aqui, né? Tem esse contato aqui, eduardo.rosa@idealix.com.br. E acompanhe o nosso YouTube, né? Da Dédalus Arquitetura. Nós temos o nosso Facebook, o nosso Instagram, então estamos à disposição. Obrigado, boa noite.